Salve! Estamos apresentando mais um programa Mulheres Raciocinando pela RCTV, um programa que aborda temas do cotidiano e de interesse geral sob a perspectiva dos ensinamentos racionais contidos nos livros Universo em Desencanto. O tema de hoje é: o homem nasce natural, mas lhe é imposto o artificial. Como educar nossos filhos? Ninguém nasce político, engenheiro, filósofo ou religioso. Nenhuma criança nasce com preconceitos de raça, de cor, de opção religiosa ou opção sexual. Nasce o ser humano natural, dotado de sentimentos puros, resquícios da nossa origem. Mas a humanidade, pelo desconhecimento disso, expõe as crianças a todo o artifício que o pensamento e a imaginação criaram. Além dos limites necessários, e aí, ao invés da criança desenvolver o seu natural, começa a trilhar a triste jornada do aprendizado artificial, de tudo que a desliga da natureza. Está claro que pais e educadores querem que as crianças sejam felizes e que cresçam saudáveis e motivadas. Entretanto, partindo desse princípio, podemos tomar certas atitudes que podem tornar isso uma realidade ou criar crianças materialistas e egoístas. Vamos bater um papo que interessa a papais, mamães, avós ou qualquer pessoa que assuma o papel de criação e educação de uma criança. O papo será com algumas estudantes de cultura racional e mães. Sejam muito bem-vindas, mamães. Eu vou falar com a Josenilda, com a Priscila e com a Ângela. Vou começar pedindo a opinião da Josenilda sobre essa realidade. É possível inserir práticas mais naturais e menos artificiais na vida dessas novas gerações, cada vez mais evoluídas tecnologicamente? É possível, sim. Eu acredito que depende muito dos pais, né? Como a gente está falando, as crianças elas nascem num meio natural, né? O homem nasce natural e à medida que vai se desenvolvendo, ele vai adquirindo comportamentos e costumes e hábitos artificiais. Então, nesse mundo que a gente vive aí tão tecnológico, onde tudo é tão artificial, tudo é tão fácil, eu acho que cabe aos pais, através de uma dosagem de acessos dessas crianças, tanto à televisão, quanto à tecnologia, quanto às coisas que são fáceis, né? Tudo que vem pronto, muito artificial, para que essas crianças possam ter um limite de utilização dessa vida mais artificial e também os pais conseguirem mostrar como é uma vida mais natural, levando as crianças para ter acesso mais à natureza, estar em contato com a natureza, ter uma alimentação mais natural, disponibilizar essas crianças para terem uma brincadeira mais saudável, não só uma brincadeira atrelada à televisão, videocassete, porque isso é muito fácil. Muitas vezes os pais, para poderem terem seus tempos disponíveis, é muito mais fácil deixar a criança livre. Então, eu acho que vai um pouco assim. Eu acho que viver totalmente natural não dá, porque a gente está numa sociedade que já tem o artifício implementado. Mas a gente consegue mostrar os dois lados, e eu acho que dosar isso para a criança vai dar a oportunidade dele ter também um desenvolvimento sabendo diferenciar o artificial do natural, buscar uma comida mais saudável, buscar um esporte mais saudável, buscar ter contato com a natureza, respirar um ar puro, né? Estipular tempo e limite para determinadas brincadeiras que são totalmente atreladas a esse mundo tecnológico, que é importante também, mas que a gente tem que saber dosar. É verdade. É verdade. Tem assim mesmo. É verdade, eu também concordo. Eu acho que os pais devem
tirar um pouco, não tem como fugir da era digital, né? Hoje são os celulares, os tablets, a TV, né? Mas eu acho que é buscar a interação mesmo com primos, com amiguinhos, para ir para a rua, para brincar de pega-pega, pular amarelinha, ou mesmo em casa, que às vezes a rua já não está assim como antigamente, né? A gente tem um receio, né? Principalmente nas cidades grandes, mas mesmo em casa, procurar reunir a família, reunir aqueles primos ali da mesma idade, ou vizinhos, ou amiguinhos da escola, que seja, para buscar mais essa interatividade, assim, essa questão social mesmo, e tentar tirar um pouquinho, né, dos tablets, dos celulares, enfim, né, desse artifício, né, eu acho que é importante que tenha esse convívio da presença mesmo, né? Eu Sem também dúvida. acho. Eu também acho que aqui onde eu moro, as pessoas vivem muito em contato com a natureza, andam muito de bicicleta, também que tudo aqui é plano, né? Mas as minhas crianças agora estão um pouco mais grandes, mas quando eles eram pequenos, até o jardim, no kindergarten, na escolinha, né? Eles iam, pelo menos uma vez por semana, não ficavam na escola, iam para o bosque, passavam toda a tarde no bosque e voltava para a escolinha. Então, isso é uma coisa muito linda que a gente precisava implantar de novo, né, no Brasil, porque fica muito fechado, as crianças estão muito fechadas agora dentro de apartamento, e isso é difícil, porque eu vejo aqui quando está frio, as crianças ficam mais dentro, elas ficam mais nervosas, né? Então, precisa mesmo estar em contato com a natureza, não é isso? É verdade, Com né? certeza. E hoje em dia tá tão difícil, né, gente? Porque eles veem os amiguinhos, né? Todos vidrados em celular, em tablet, né? Toda essa tecnologia, eles querem também, né? Aqui mesmo eu tenho um certo probleminha que eu tenho que estar sempre falando, né? Pro Vi, para ele tá, né? Vamos sair um pouco, e se deixar, eles querem ficar o dia todo, né? Quer ficar o dia todo, tipo, domingo, dia de folga da escola, no caso, né? Ele sempre quer estar no celular, no computador, jogando. E eu acho que é tão interessante mesmo a gente sair para dar um passeio, como você falou, no bosque. Aqui mesmo na nossa cidade tem um bosque, é tão gostoso, tão bonito ver os patinhos, né? Quando era pequenininho, a gente consegue levar mais, né? Mas depois vai ficando mocinho, e aí a gente tem que ter um pulso mais firme de estar. Eles têm vontade própria, né? Vão crescendo e a gente vai perdendo um pouco o controle. É mais difícil mesmo quando são maiores, né? É verdade. Adolescente já é mais difícil, mas a gente está aí, né? Ai, vocês já são adolescentes, né, Ângela? Sim, os meus têm, Francisca tem 15 e o Luca tem 17. E de um lado é mais fácil, né? Porque não precisa muito mais da mãe, do pai, mas o mais difícil são os vícios, né? Os vícios para os pais, você fica com aquele medo, né? O que vai fazer, o que você tem que conversar com eles, né? Eles não querem muito mais conversar com os pais e as mães, né? Então, verdade. Então a gente que tem o conhecimento de cultura racional tem que ter muita paciência, né? Paciência e confiar, né? Confiar quando eu leio para eles também, né? Assim, então a gente tem que confiar que o racional superior vai colocar eles numa estrada boa, né? Isso que eu sinto, pelo menos, né? Estudando a cultura racional. Não tem como a gente fazendo a nossa parte, né? E eles seguindo, não tem como ir para uma estrada que não seja boa, né? Acho que a nossa função é justamente colocar eles no caminho racional, ensinar como é o estudo de cultura racional, para que quando eles evoluam, cresçam, eles possam seguir naturalmente, sem a gente, né? Exato. E também que quando eles, por exemplo, os meus filhos ainda não leem, né? Tem a Francisca que está começando a ler, então eles não imaginam o que é o conhecimento de
de cultura racional. Então, a gente tem que ter muita paciência, né? Porque quando eles leem é mais fácil, né? Mas quando não leem, Lógico. então, os pais e as mães não lendo cultura racional tem que ter muita paciência. E lendo, que você sabe o porquê acontece tudo isso, então a paciência tem que dobrar, né? Tem que pior. porque a consciência da gente, a gente sabe por que está acontecendo tudo, né? E a gente tenta explicar de uma maneira ou outra, mas vai dar tudo certo, sim. É verdade. Nós que temos o conhecimento, né, sabemos dessa, mais que ninguém, dessa questão do limite, né, e da importância do natural, de ter o limite mesmo no artifício, né, que o que é necessário está dentro do limite. A gente tem que estar sempre estimulando eles mesmo, conversando bastante, né. E Priscila, é notório, né, que as crianças de hoje, elas não querem seguir esse modelo de sucesso ou normalidade, né, imposto pela sociedade. Tem sido cada vez mais comum essas crianças serem diagnosticadas com transtornos de déficit de atenção, com hiperatividade, até chamadas, perdão, gente, eu vou repetir. É notório que as crianças de hoje não querem seguir esse modelo de sucesso ou normalidade imposto pela sociedade. Tem sido cada vez mais comum as crianças serem diagnosticadas com transtornos de déficit de atenção, com hiperatividade, ou chamadas de crianças índigo ou cristal. Como que você avalia, Priscila, esse universo? O que você acredita estar por trás desse comportamento? Então, a ciência, né, diz que índigo ou cristal é um termo, né, para as crianças que possuem habilidades especiais. Nós, estudantes de cultura racional, sabemos que a natureza, ela está em constante transformações, né? Ela não para nunca. Nós já tivemos aí várias fases na natureza, fase de monstros, fase de selvagens, do homem das cavernas, a fase de civilizado. Nós estamos hoje, embora não pareça muitas vezes, né, que tem pessoas civilizadas, que a gente vê tanta coisa ruim acontecendo, e isso é uma prova da natureza, né, que ela vem evoluindo, que ela vem se transformando, e essas crianças, no ver de quem é um estudante de cultura racional, elas já vêm mais evoluídas, são crianças mais preparadas pela natureza, né, elas já têm um senso de justiça mais aflorado, elas já têm uma sensibilidade mais aflorada, são crianças que, para nós, estudantes, são realmente especiais, são crianças iluminadas, né? E muitas delas, a gente vê, né, muitas delas dando aula, ou dando aulas aos adultos, né? E muitos desses pais, por desconhecerem a fase que já adentrou a natureza, que é a fase racional, do desenvolvimento do raciocínio, chegam a achar que seus filhos têm alguma anormalidade, quando na verdade não é nada disso, né? Eles são seres bem mais evoluídos do que os seus pais. Hoje, nós todos somos gerados dentro da energia elétrica e magnética, mas futuramente serão seres gerados dentro da energia racional, vírus racionais. Então, esse é o futuro da humanidade. E aí vão nascer os verdadeiros racionais, com raciocínio totalmente desenvolvido. Então, essas crianças, no meu ver, elas são já uma amostra do que será o futuro da humanidade, né? E só para finalizar, né, tem dois exemplos que eu gosto de lembrar. Assim, quando eu era criança, eu ouvia minha avó falar que antigamente as crianças nasciam com os olhos fechados, demorava dias, né, para abrirem seus olhos. E hoje em dia as crianças nascem com o olho aberto. O meu filho mesmo, eu lembro a hora que o doutor tirou ele e falou, olha, olho aberto. Outro dia rolou na internet, não sei se vocês viram, uma enfermeira que tinha acabado de nascer uma criancinha e ela só apoiou a criança no braço, assim, ela tinha acabado de nascer. E ela estava firminha, querendo dar passo. Uma coisa, assim, impressionante, porque ela tinha acabado de nascer. Onde que já se viu uma criança acabar de nascer e tá de pezinha e querendo dar passinho?
Então, assim, se vocês buscarem na internet, quem não viu, pode até dar uma olhada. Isso tudo Nossa, já é... interessante, né? Você não viu, Josi? Não viu Evolução esse não vídeo? vi, vou procurar. Vou procurar. Eu vi. Viu? Então, isso para nós que somos estudantes, né, não é novidade. A gente já sabe que a natureza está se transformando, que ela já está trazendo seres mais evoluídos, mais desenvolvidos, né? E para mostrar que o futuro, para chegar na meta final, né? A nossa meta é de voltar ao nosso verdadeiro mundo de origem, de corpos puros, limpos e perfeitos, habitantes do mundo racional. Então, para tudo isso acontecer, precisa passar por toda essa evolução natural, né? Esse processo natural de evolução da natureza. Tem mais alguém que quer comentar? Não, é isso mesmo. As crianças estão mesmo com muita luz. Você vê, eu tenho sobrinhos pequenininhos, e o problema é que os adultos que não estudam, não percebem isso, têm muito medo, então passa esse medo para as crianças, né? Então, para mim, o maior problema é esse, os adultos não veem essa energia que está nova na natureza, e as crianças, eu percebo um pouco aqui na minha família, isso acontece, a mãe e o pai passam muito medo, né? Porque as pessoas têm medo mesmo, né? Medo disso, medo de adoecer, medo daquilo. Então, a criança, ela tem uma energia, então ela entra em choque, né? Porque ela está esperando a energia pura e os pais ainda não conseguem dar isso para elas, né? Então, isso sou muito feliz de poder conhecer a cultura racional e ensinar para minhas crianças, mesmo eles não lendo muito, ensinar um pouquinho do que eu sei da cultura racional, né? Passar em frente, olha, não faça isso para outras pessoas, que isso não é bom, ensinar o respeito e muitas outras coisas, né? E elas são mesmo, elas estão esperando a fase racional já, as crianças, né? Só vem mais preparado. No meu meio mesmo, eu tenho uma amiga que tem um filho e que conversou comigo a respeito do filho dela, estava muito preocupada levando o filho no psiquiatra, por essa questão mesmo da hiperatividade dele. Ela acha que ele é uma criança hiperativa e que está atrapalhando, quer dizer, o total desconhecimento, né? E até para a gente, assim, é complicado dar uma opinião, assim, né? A gente dá um conselho aqui, fala uma coisinha ali, mas, né, a gente não pode também passar por cima de uma decisão, né, inclusive médica, ela quer levar o filho e tal, enfim. Mas é muito por aí mesmo. Essas crianças, elas são mal interpretadas muitas das vezes, né, não todas, mas os pais têm que estar atentos, né, a isso. Né, isso é uma coisa que é uma coisa atual e que eu acho que todos nós temos que estar atentos, né, para suprir essa energia, né, dessas crianças evoluídas. Às vezes está tudo assim, entediado, né, eles às vezes estão entediados ali e querem uma válvula de escape, né, então a gente tem que estar muito atento, sim. É verdade. Inclusive, até a ciência, né, eles classificam essas crianças em 4 grupos, que eu até anotei aqui para falar para vocês, caso precisasse, né? Eles classificam em humanistas, conceptuais, artistas e interdimensionais. Humanistas, eles falam que são as crianças que são muito sociais, conversam, né, com mais facilidade com todos. As conceptuais são as controladoras, e que se os pais não forem firmes, eles tendem a ser o líder da casa, né? E que essas crianças têm uma probabilidade de se envolver aí com entorpecente futuramente. Os artistas, que são mais ligados à criatividade, né? E os interdimensionais, que são os mais corajosos, e que entre 1 e 2 anos de idade, se a gente for ensinar algo para eles, eles vão dizer que já sabem tudo. Né, que são esses que eu já sei, né, agora você vê 1 e 2 aninhos de idade, é muito pequenininho, né, para já dizer que sabe tudo. Então, eles são realmente... muito interessante. E aí os pais precisam conhecer cultura racional, né, para saber dar a direção para essas crianças, né, direcionar eles, né.
eles precisam dessa direção. Até estava conversando com o Luiz ontem, por a gente estar falando sobre isso hoje, ele estava comentando, né, que tem, eu acho que fora do Brasil, escolas já, e já cuida dessas crianças diferente, porque elas precisam de um estímulo a mais. Elas não podem ficar igual às outras crianças. Tem que sempre dar algo a mais para elas, porque elas já sabem tudo que o professor, né, vai dar. Então, elas têm sim que ter um tratamento diferenciado, né, um pouquinho diferente das outras, para que haja esse estímulo. E os pais aí que estiverem assistindo a RCTV, né, e procure conhecer cultura racional para saber direcionar seus filhos, né, na estrada correta e saber que isso é um presente, né, ter um filho já evoluído, né, um filho mais evoluído, esses pais aí que já vêm com essas crianças, né, mais evoluídas, mais sensitivas, que é o futuro da humanidade que nós vamos conhecer, né, que nós vamos ver ainda. Com É verdade, certeza. Importante saber porque muitas vezes essas crianças tomam medicamento, né, vão a médicos, a hospitais, quando na realidade é um processo de evolução delas, não é? Uhum. Exatamente. E assim, essas crianças também, os pais também têm que entender que em um dado momento elas vão nos ensinar, né? É uma troca, né? Elas vêm evoluídas também e vão nos ensinando também, né? A gente tem que ter essa humildade, né? De também entender o universo deles e aprender com eles, né? É verdade. E já existe, viu, Priscila, essa escola para crianças diferenciadas, digamos assim, aqui no Brasil. Já tem. Em Brasília eu sei que tem. Ontem a gente estava falando sobre isso, legal, em Brasília. Em Brasília eu sei que tem, já tem sim, sabe? Nossa, então daqui a pouco a gente vai ver em outras cidades também, né? Porque, de fato, que a gente percebe que as escolas comuns, elas não sabem lidar com esse tipo de criança, de comportamento, né? É verdade. Exatamente. E enquanto criança, fica mais difícil para eles buscarem, né? Porque quando você já é adulto, vai fazer uma faculdade, não tem jeito de você ter um ensino diferenciado, mas você já está apto a buscar, né? Buscar além do que o professor, do que a escola, a instituição te passa. E quando crianças, não, eles não têm essa aptidão ainda. Então, é muito importante que a escola assuma esse papel, né? Então, eu acho que o mercado já está vendo aí, eles podem talvez não saber, assim, denominar ao certo, né? Saber ao certo o que está acontecendo de repente, né? Mas eles já estão adequando a essa nova realidade, né? Que está sendo uma realidade isso daí, né? É verdade. É verdade. Mudando um pouquinho, né? Mas continuando falando aí das nossas crianças, eu vou voltar a pergunta agora para a Ângela. Ângela, como que é possível ensinar valores éticos e morais aos nossos filhos numa fase, né, que nós estamos passando de liquidação moral, física e financeira, né, que está no mundo todo? Sim, não é fácil, porque as crianças, elas, como a Josenilda disse, elas querem alguma coisa a mais, elas estão buscando alguma coisa a mais. E a gente tem que dar um pouco de limite nelas, porque como elas querem, elas sabem tudo, e agora com os internet, tudo, elas têm muitas informações, muito, então elas querem saber mais do que os pais, e às vezes eles ultrapassam o limite. Então a gente tem que dar limite, tem que ter muita paciência, muito amor, muito carinho, e ensinar o respeito aos outros, né? Qualquer coisa que eles façam, qualquer coisa, professores ou amigos, ensinar o respeito, porque com respeito a gente está bem em qualquer lugar, não é? É isso que eu também tento passar para os meus filhos. E moral, não é fácil também você ensinar uma moral, porque
você tem que dar uma moral para eles, e eles já vêm com esse sentimento, com essa sensibilidade, né? Porque antigamente, o que era 20 anos atrás moral para nós, para eles agora já não é, já é uma outra coisa, né? Então, o que a gente ensina a nossa moral, que nós aprendemos nossos pais, ou a gente passa, fica naquela, o que a gente vai fazer agora? E aqui na Alemanha agora é moda beber muito, né? Minhas crianças o Luca tem 17, então eles começam a beber, as crianças saem beber, não gosto muito, porque eu também não bebo, e então, o que eu ensino? Né? Tem que ter um limite, você toma, experimenta, mas não exagerar, né? Então, a gente tem que ensinar para eles o limite e o respeito, né? Porque eu acho que com o limite e o respeito, em qualquer época, a gente vive bem, né? Respeitando as leis da sociedade, né? No que a gente pode respeitar, a gente tenta viver em sociedade, não é isso? E conhecendo a cultura racional, os pais têm paciência para poder conversar com as crianças e impor não, né, mas dar essa clareza de pensamento para eles também, não? De poder também amar o próximo como a si mesmo, né? É isso que eu acho. Principalmente, né, Ângela, porque nós, estudantes de cultura racional, já sabemos a causa, o porquê da liquidação, né, moral, física e financeira. Nós já sabemos que tudo piorou muito, né, veio essa falência mesmo depois de 1935, quando terminou a fase do pensamento, né. Então, nós que temos esse entendimento mesmo da fase natural da natureza, fica muito mais fácil para nós, né, compreendermos e passarmos para eles também, né? Exato. Porque eles não sabem limite, eles não têm limite, eles pensam que podem fazer tudo, e vão fazer tudo, a gente tem que deixar, também, eles têm que também poder se expressar, então o que você dá o limite, fala, olha, você pode fazer isso até aqui, né? E aí deixar uma certa liberdade, porque também eles têm que se expressar, poder se expressar naturalmente. Então, a gente estudando cultura racional, você vai aprendendo, sabe, o porquê disso, o porquê que está acontecendo isso, então, e ter força também para passar para eles o nosso conhecimento, não é? Com certeza. É isso aí. Vocês têm mais alguma mensagem que vocês queiram deixar aí para as mães, para os pais, para os educadores? Eu acho que a mensagem é unir um pouco do que cada uma de nós falamos, tentar ter um pouco mais de pulso com essas crianças, colocar na linha racional, tentar mostrar o lado natural das coisas, o limite de tudo, para que eles possam seguir de forma mais equilibrada, né, tendo acesso a tudo, mas ao mesmo tempo que tem acesso a tudo, sabendo o valor de tudo e o impacto de tudo, né? Assim eles podem se desenvolver melhor, com certeza. E fazer muito também com amor, quando você faz todas com amor, dá tudo certo, né? A gente tentando fazer o bem, porque a gente não tem como não amar as crianças, né? Porque é da mãe da natureza, né? E a gente tem mesmo esse íntimo, não vem esse ligamento com os filhos, e é muito bonito. E na minha opinião, para quem quer ter filho ou está pensando em ter filho, tem que pensar também que um pouquinho da gente, o tempo que você tem, que antes não era solteira, não vai ter mais, né? Então, um pouquinho de dedicação. A gente tem que pensar mais ou menos os 10 primeiros anos, a gente só vive para os filhos, né? Então, pensar muito bem antes de fazer filhos, entendeu? Se é isso mesmo que querem, não? E porque é um trabalho, né? É um trabalho ser mãe, vamos dizer assim, não?
É uma É delícia, verdade. mas é trabalhoso, né? Muito bom, mas é trabalhoso mesmo. E É a gente muito bom, mas a gente Mas é tem mesmo essa dedicação, né? Você sabe que os 10 primeiros anos ele vai precisar de você, né? A gente tem que estar presente. o tempo todo, né? É, o tempo todo, 24 horas, né? É, Josenilda? Eu estou ingressando para essa escola e agora que eu estou com o meu de 4 meses, então eu estou sabendo bem. Então se prepara que faltam pelo menos 9 anos e meio, viu? Não é? Eu diria que os primeiros 15 anos só são só de dedicação. Mas é muito Verdade. bom, né, gente? É muito bom. E bom. graças a Deus, né, graças à natureza, existe essa evolução, essa transformação para melhor, né? Essa evolução, é muito bonito de se ver isso, né? Cada dia que passa, eles vão ficando mais evoluídos, fazendo coisas que nos surpreendem. E é isso, precisamos dessa renovação, né? Dessa renovação positiva. Temos ali só que guiá-los mesmo para eles, né, trilharem o caminho do bem, né? É isso mesmo. Isso que eu ia falar, né? E o melhor de tudo é a gente saber que nós temos filhos e que nós somos conhecedoras da cultura racional e que podemos passar para eles tudo que a gente vai aprendendo, tudo que a gente sabe e ter um pouquinho de tranquilidade perto dessas mães que eu vejo às vezes, né, que não têm o conhecimento que nós temos em mãos e não sabem, desconhecem, né, tudo que a gente sabe, porque é tão bom a gente poder passar para eles e saber que eles estão ouvindo, entendendo o que a gente está falando, né, no nosso caso, né, filhos lendo cultura racional já começando o desenvolvimento deles, isso já, a mim, eu falo por mim, assim, me dá uma tranquilidade de saber que ele está no caminho correto, né, ele não está sendo uma criança que está largada aí por aí, né, correndo riscos, então a gente se sente mais protegido, porque eles estão no caminho certo, justo, racional, e a gente está aqui para divulgar para essas mamães todas aí que estiverem assistindo, né, para estarem também protegidas também. É verdade. Tá certo. Tá certo, eu vou agradecer a presença de vocês, né? E vou encerrar aqui falando para vocês que esse encontro foi ótimo, foi enriquecedor, né? E como podemos perceber, são muitos desafios que encontramos na educação dos nossos filhos, mas com otimismo, positividade e amor acima de tudo, é possível dar uma educação pautada em valores como o respeito à natureza de cada um e a valorização da vida. Nós ficamos por aqui e até o próximo Mulheres Raciocinando. Obrigada pela companhia. Salve! Obrigada.